nesta edição da TV Espaço Mulher, vamos ter a honra novamente de entrevistar o professor Dr. Edson Wittner. Daqui a um pouquinho eu falo mais um pouquinho dele, tá bom? Olhe, eu deixo aqui meu abraço a todas as pessoas, principalmente as mulheres, que possam estar sofrendo com muitas tristezas na família, né? De doença, necessidades e até mesmo as perdas de entes queridos, né? Então, como a gente vai estar abordando uma situação bastante complexa da história atual do Brasil, num nicho de pessoas que não tem nem o que a gente tem aqui na cidade, né? Nós vamos agora fazer uma apresentação que a maioria que mais sofre são as mulheres também, né? Então, é um assunto muito preocupante, que atinge os povos vulneráveis, né? Os indígenas e outros, né? E está se referindo a essas questões de contágio pelo coronavírus, né? A dificuldade que tem a distância para atendê-los. E, infelizmente, esses povos não têm muito acesso à internet, a meios rápidos de comunicação, dificulta, né, às vezes, também pelo costume e o idioma, de a gente ter um acesso a eles. Então, nós vamos novamente entrevistar com muito carinho, né, ele já trouxe aqui muitas novidades para nós, né, inclusive a inesquecível Múmia Inerete, né, e nós agora vamos aprender bastante uma situação atual, então, desses povos vulneráveis, esses nossos brasileirinhas, né. Então, hoje a nossa entrevista volta com o professor do programa de pós-graduação em História da PUC do Rio Grande do Sul, que é o professor Dr. Edson Wittner, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é um pós-doutor em História, então, Dr. Edson Wittner, por favor, aí os seus cumprimentos às nossas internautas e aos nossos internautas, que os homens também ficam lá, olhando, assistindo. Bom dia para todos, Elizabeth, por esse programa maravilhoso, por todas as comunidades e aldeias indígenas do Brasil, né, que estão nesse momento especial de cuidado. E nesse dia nós queremos contribuir, né, com esse cuidado. Ninguém vai ter a resposta para tudo, mas, unindo forças, com certeza, nós podemos ver um caminho melhor. Uhum. Doutor Wittner, eu sei que o senhor tem um trabalho mais acentuado no Rio Grande do Sul, mas, contudo, o senhor tem um relacionamento muito grande e é um trabalho belíssimo com outros professores doutores, inclusive da área da saúde, em outras regiões do Brasil. É muito interessante e digno de louvor, né, o que os senhores, como cientistas, estão fazendo. Então, se quiser inicialmente relatar quais as áreas que está atuando no país e por que ou como que está a situação do sul do país comparativa às outras áreas. Muito bem. E é um momento importante porque nesses trabalhos com as aldeias, né, ele é interdisciplinar, envolve medicina, envolve odontologia, envolve direito, né, envolve telemedicina. E desde 2006, nós atuamos em Rondônia de Paraná, nas aldeias lá Arara e Gavião, em Manaus, lá na Casa de Saúde Indígena, na Boca do Acre, em Rondônia, no Alto Xingu, né? E em vários lugares nós atuamos. E foi algo muito importante, por exemplo, e vendo a situação hoje no Brasil e a experiência que nós temos, né? Junto com alunos, profissionais, médicos, etc., a gente percebe que esse momento com o coronavírus, ele é especial e ele é diferente de todos os outros, né? Porque atuando nas aldeias, em parceria com a CESAI, com a FUNASA antigamente, né, nós percebemos que esse momento é bem diferente e exige um cuidado especial, né? Aqui no Rio Grande do Sul também, né? São 32 mil índios aqui no Rio Grande do Sul, já existem casos de índios com coronavírus, né, no Rio Grande do Sul, né? Os agentes de saúde, médicos, enfermeiros fazem a sua parte, né? Ao mesmo tempo, nós não podemos colocar culpa nos enfermeiros, nem nos médicos desses postos de saúde, porque às vezes não tem recurso, né, para medicamento, não tem recurso
para a gasolina, né? Então, é o momento de todos unirmos forças, né? Então, o importante é a prevenção agora, nas aldeias, né? Nós temos a experiência de vários lugares, né, de ação em telesaúde interdisciplinar, e funciona, realmente funciona, né? E nós percebemos, então, que é um momento de cuidado muito especial para as aldeias. Nós até recebemos uma gravação e até passei para o senhor ver o apelo, né, de uma líder indígena, relatando os fatos, né, que estão ocorrendo na região, pedindo socorro praticamente, né, relatando as grandes dificuldades. E dói muito ouvir, né, enfim, porque eu imagino toda a preocupação das mulheres, elas não são diferentes do restante da sociedade, né, e eles têm hábitos de chorar muito mais os mortos, né, eles têm toda uma história, digamos assim, eu diria assim, não é só de costume, mas de religião, digamos assim, deles, né, interiorizado, com relação à questão dos seus mortos, né. E também há outros povos, que não só os indígenas, talvez o senhor citasse um pouco para as pessoas entenderem, né, que não é só esses que estão, quer dizer, nós temos aí pessoas que são de origens diferentes, né, mas que são raças diferentes, enfim, mas que também estão passando algumas situações, né, não é só os negros, tem as condições que eles estão, enfim, como que o senhor poderia exemplificar para nós quais são todas essas pessoas mais vulneráveis no momento? Olha, falando em grupos, né, É. Os quilombolas, por exemplo, que vivem nos seus espaços também diferenciados, né, eles alcançam também o mesmo cuidado que precisa as aldeias indígenas, né, também de medicação, também de uma assessoria especial, principalmente pelos municípios, né, a Secretaria de Saúde, aonde esses quilombolas estão, né, realmente precisam uma atenção especializada, né, e outros grupos, como de ciganos, né, e principalmente nas favelas também, né, a gente percebe que existe uma classe no Brasil, né, talvez porque não tenha tantos recursos, né, e vive de maneira diferente, mas com a sua cultura. Então, esses grupos, né, eles estão no mesmo padrão e necessitam de um atendimento especializado. A gente, né, procurei, mas são muitas denominações, mas mais buscando assim em relação às mulheres, não é? Quer dizer, tem as catadoras, tem, né, o pessoal de Ribeirinha que vive também daquela situação que produzem lá. Quer dizer, é muito legal, assim, se todas as pessoas pudessem dar uma lida sobre esses povos, né? A gente fica aqui pensando todos os problemas que nós temos na cidade, mas tem gente com problemas maiores, né? São nossos irmãos, né, de pátria, são seres humanos como nós, que têm seus sonhos, são mulheres que estão lá preocupadas com sua família, né? Eu acho que é muito legal. Até mesmo as religiões mais instituídas, digamos, na sociedade, olharem também e orar por esses povos, né? Porque estão sofrendo muito mais que todos nós, né? Sim. Olha, uma coisa assim que nós percebemos, né, como está aumentando o número de mortos nas aldeias, existe um medo muito grande, né? O que nós vamos fazer agora, né? E nós sabemos que os polos de saúde indígena, CESAI e outros grupos providenciam, sim, né? Luvas, álcool, máscara. Para quê? Agora é o momento de se prevenir, de ficar na aldeia. Paciência, né? Nós vamos ter que é o momento agora de ficar na aldeia e realmente se cuidar. Principalmente, agora não é o momento de vender artesanato, né? Por quê? Porque você sabe que o dinheiro também ele transmite o coronavírus, né? E às vezes índios, comunidades que vendem o artesanato na beira do asfalto, né? E tem um contato com esses tão lindos materiais, né, de artesanato que fazem. Então, esse artesanato, né, ele precisa ser cuidado também quando volta para a aldeia, né? Então, isso é uma coisa assim que exige uma atenção especial. Vai terminar essa fase? Vai, né? Agora, custa um pouco de sacrifício nesse sentido.
Inclusive, não vou citar digamos assim, as origens, né, dos indígenas que têm contatado conosco, principalmente as mulheres, e nem a região que elas estão, né? Mas é muito importante se as pessoas pudessem ter ideia o que elas estão clamando e pedindo, né, e a quantidade de mortes que estão tendo realmente nas regiões delas, né, a limitação total. Eu até falar a verdade, não consigo transmitir para vocês, além de ter que ter a autorização dessas pessoas, e eu não sei até que ponto eu vou conseguir, né, para expor o clamor delas. Então, deixo aqui essa observação, principalmente para grupos religiosos que normalmente conseguem entrar, né, nas áreas de preservação, né, enfim, que a sociedade às vezes não tem essa condição, mas eu acredito que é um alerta que a gente quer passar, né, e gostaria assim que o senhor me dissesse quais desses povos indígenas estão os mais afetados. Não sei se no norte, no sul, o que o senhor quer destacar? Eu diria assim, são os povos que vivem em zonas urbanas, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre tem mais de 500 índios, né? Que vivem em caigangues e guaranis, que têm já infectados. Como esses índios em regiões urbanas, eles moram na cidade, né? Então, ir para a cidade, fazer compras, né? E é uma via de contaminação, né? Então, os principais índios mais afetados são aqueles que moram em zonas urbanas, como em Manaus também, né? Toda a cidade brasileira, onde é que tem índios no seu espaço, né? Esses índios terão a maior probabilidade, né, de ter o contato. E os índios que vivem nas aldeias, né, mesmo lá no Xingu, onde é que eu tive uma grande satisfação, né, de conhecer, e daqui o meu abraço para todos lá, né, o Aritana, uma equipe maravilhosa do posto de saúde lá, do Alto Xingu, né, na época lá trabalhava o professor Vitor, e toda uma equipe de enfermeiros e dentistas, né, que atuavam no Alto Xingu. Então, o grupo está lá na aldeia. O que é importante agora é não sair da aldeia, né, não ir para Canarana, né, é ficar lá. E toda a alimentação que chega na aldeia tem que ser esterilizada, né? Certo. Esse é o contato. Esse é um caso, por exemplo, de uma aldeia que está longe, né? Como o caso Sim. lá do Alto Xingu, aquela maravilhosa aldeia lá. Olha, foi uma experiência maravilhosa lá. Nós aqui tivemos uma boa informação recente também pelos chicunas, né? Não sei se tem no Rio Grande do Sul, mas eles estão na região norte, né? É complicado, nossa, a gente não sabe nem o que vai fazer, porque a distância, até mesmo deve ter alguns aspectos legais, né, para a gente ajudar também, né? Deve ter, não sei com quem se reportar. Vamos supor que alguém está escutando e diz assim: eu gostaria de ver aqui, vamos juntar roupas, vamos juntar remédios, vamos supor assim, né? Que todo mundo tem, e vamos pôr num caminhão, vamos mandar, né? Será que pode? Será que tem que passar por uma instituição? Quem que coordena para a pessoa mandar para aquele lugar? Espero que não desviem, como Sim. a gente diz, né? E chegue Olha, na origem, né? Desculpa a Elizabeth, brincadeira, mas. não, falaste muito bem e realmente, né? Esses alimentos que chegam, se alguém quiser doar um alimento, por exemplo, né? Lá Uhum, nos Ticuna, no Alto Solimões. Os Ticunas no Brasil é o grupo maior, a etnia maior que tem no Brasil, né? São mais de 42 mil índios, né? É o maior grupo que tem dos Ticunas. E lá existe uma Secretaria de Saúde especial, um posto para eles, né? Então, se uhum, alguém quiser doar alimento, é importante que seja acompanhado por uma enfermeira, um médico, né, que atua na região lá, né? Porque uhum. corre o perigo que essa alimentação chegue nas aldeias e não seja, né, passada por uma esterilização, álcool e assim por diante, né? Então, eu não estou dizendo para impedir a boa vontade, que isso é o que vai sustentar, mas que esses alimentos sejam passados, né, pelas entidades responsáveis ali, para que sejam repassados. Os É o Ticunas, que. os Pois Ticunas não. do Alto Solimões, né, tem uma coisa, eu morei lá em Benjamin Constant 2 anos, lá bem na frente da onde é que eu estava morando, tinha o Museu Maguta, onde trabalhava ali, trabalha ainda, acredito, né, o Nino, né, que é um ticuna.
E a cultura ticuna, ela é muito linda, né? Ela tem uma expressão maravilhosa. E isso que sustenta também a motivação, né, para ter o cuidado. Como é uma zona de fronteira, tem Letícia, né? Então, a mesma forma, as aldeias ticunas que estão na beira do rio Solimões e assim por diante ali, elas também têm que ficar em casa, né? Cuidar para não atravessar a fronteira e fazer com que esses alimentos eles cheguem de maneira certa, né? Agora é o momento de se cuidar. Mas além dos ticunas, no Alto Solimões, tem os cocamas, lá na aldeia Sapotal, e aqui eu faço a memória dos Samias, né? E todo o grupo de liderança cocama, que há uns 20 anos atrás eles não eram reconhecidos ainda. E eu vi a força desse grupo cocama. Lá na aldeia Sapotal tem uma aldeia, né, muito bem organizada, assim como lá em São Paulo de Olivença também, no Alto Solimões, né, em alguns municípios ali, vale a mesma regra, né? Agora é ficar na aldeia e seguir orientações e normas até que chegue essa vacina, né? E assim nós ficamos todos mais tranquilos. O que eu entendi, assim, conversando, não foi bem uma conversa, mandaram a gravação com a denúncia, para falar a verdade. Mas eu não vou postar para proteger a pessoa, né? Mas a gente sabe que, segundo essas que mandaram informar, né? Que nem não é a pessoa, ela está informando algo que alguém que a autoridade mandou dizer, alguma militância, que no caso chega a ter mais de 16 mil índios com problemas na região norte. Eu não sei se tem essa contagem para tudo isso, né? Óbvio que é para lá que se centralizam mais as etnias. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é onde o senhor mais trabalha, tem essa possibilidade de saber quantos contaminados ou mortes ou não? Pelo Ministério da Saúde e os grupos que trabalham especificamente na área da saúde com relatórios, né, Elizabeth? É muito importante alguém expressar que estão morrendo índios, mas sem um relatório certo, com o nome, etc., não dá para dizer que é um grande grupo, sim, mas ou alguém falar que tem que ser algo muito bem sério, né? E isso é importante para ajudar. Talvez até a pessoa não tenha certo número, mas é importante relatar, né, na sua aldeia e assim por diante, que existe sim infecções, né, com o coronavírus. E isso precisa ser feito e ser divulgado para que essa pessoa que está lá na aldeia, ela tenha um retorno mais imediato. Sim, porque, vamos dizer assim, na nossa sociedade, né, fora que a deles é bastante diferente ainda, né, e o que acontece? Essas lideranças, elas estão preocupadas, elas estão agindo, elas não estão omissas, né? Eu acho que a pior coisa que tem no ser humano é a omissão. Para mim é o primeiro e o mais grave crime, né? Contra a humanidade, quando todos dizem não tem nada a ver com isso. Né? Quer dizer, então, o que está se vendo, eles estão falando aqui no Espaço Mulher, é que tem lideranças femininas, né, nessas regiões que estão tentando se comunicar, e eu acho que isso aqui fica um apelo aos nossos colegas de jornalismo, né, de grandes grupos, que escutem esses povos, né, como ele falou agora, ninguém fala nada de ciganos, mas tem áreas restritas de ciganos, ninguém fala nada, né, dos ribeirinhos, e esse povo, eu não tive acesso, estou tendo acesso de alguém que está, né, por questão de mulheres, está trazendo uma informação, mas eu creio que até os senhores que são pesquisadores, que são os que realmente estão fazendo de forma científica e buscando um resultado, né? Além de estar historiando, porque isso aí também a história vai mostrar quem era omisso, quem era o governante que foi correto, quem que salvou mais pessoas, né? Teve mais iniciativa, quais eram as lideranças que estavam realmente agindo com mais seriedade. A história registra tudo isso sem dúvida, né? Mas eu acho que o apelo à mídia, não sei na sua opinião, né, para a grande mídia prestar atenção, porque esse povo lá não tem, às vezes, nem internet, nem um celular para se comunicar, né? Que é o pior de tudo, né? Sim, a comunicação é uma coisa também que, se bem que muitas aldeias indígenas hoje têm, em geral, uma antena
com algum contato, algumas têm alguma dificuldade. Mas falaste bem, Elizabeth, a questão da mulher indígena, né? Há uns 15 anos, não se falava tanto sobre a mulher indígena, né? Mas é importante, eu não vi ainda um documentário ou algo que falasse, por exemplo, como é que é o dia a dia de uma mulher indígena, como é que ela cuida da criança, como é que ela prepara a mesa, como é que é a refeição, o que ela sente, quem é a mulher indígena no Brasil. E, naturalmente, cada aldeia indígena vai ter suas diferenças, né? Assim como cada uma mulher aqui no Rio Grande do Sul tem hábitos diferentes, né? Daquele que mora lá no Amazonas, né? Mas Certo. isso ainda precisa dar grandes passos ainda para valorizarmos, né, quem é a mulher indígena. Tanto a mulher indígena de uma zona urbana, como aquela mulher indígena, né, que está lá na aldeia. E um outro fator interessante ainda, Elizabeth, né, e as comunidades, eu vejo que é uma questão com o índio idoso. Né? Então, o índio idoso, ele precisa de um tratamento especializado. Olha que interessante. Em geral, na cidade ou nas nossas casas, né, nós percebemos que os índios idosos tomam bastante remédio, né? Para pressão, às vezes é uns 5 ou 6, 7 comprimidos. E precisa. Então, esse medicamento, eles também precisam para o índio idoso. E é um dos motivos que nós vemos, né? O baixo índice de longevidade nas aldeias. Às vezes aparece um índio com mais idade, né? Mas não é muito. Então, o índio idoso precisa de um tratamento especializado, né? Como é o caso de todos os índios, né? Como em cada município, por exemplo, em alguns, né? Tem o comitê de gerontologia da pessoa idosa, né? Ou no estado. Eu acredito assim que as aldeias mesmo, por exemplo, né? Em alguns casos precisa uma modificação para que o índio idoso ele tenha um espaço especial de locomoção também, né? Ah, mas vai mudar. A cultura também se muda, né? Ela cresce, aliás, né? Então eu chamaria atenção aqui, né? Como o cuidado com o índio idoso, né? Ele é muito importante nesse sentido. Quando o senhor fala assim, se fôssemos segmentar, por exemplo, né, eu não, o senhor está falando e eu estou pensando, o que eu li de alguma instituição, digamos que de governos que tem a saúde da mulher indígena separado, tem a saúde da criança indígena, né, nós não temos nem, olha, parece assim que nenhum sofre deficiência. O senhor alguma vez viu, sentiu, ouviu, citaram, né? Quer dizer, por quê? São povos, como são irmãos nossos, são né? Também precisariam ter mais recurso, provavelmente para a saúde, para a vivência deles, né? Básica. E então é uma situação que todo mundo quer dizer que está fazendo a salvação do país, do governo do estado, da prefeitura, seja o que for, mas são dados que a gente não tem acesso. Eu não digo que a mídia está se isentando, eu acho que a mídia não está tendo a informação para fazer a notícia. Ninguém fabrica notícia, tá? Não dá para inventar alguma coisa. Então, isso é uma falha que está tendo, inclusive, de comunicação, das áreas de governantes, de lideranças, né? Com as lideranças humanitárias, é meu modo de ver, que deveriam também estar fazendo uma ponte com a mídia, né? Porque para o restante colaborar, até para doar um dinheiro para uma causa, é preciso saber o que está acontecendo. E quem que dissemina a informação, se não a grande mídia? E eles são queridos, eles querem ajudar, mas quem que está levando a informação? Ou, digamos assim, a munição da mídia é a informação correta, com a prova. Levou, a parte deles daí vai ser feita, né? E me parece que está havendo uma grande dificuldade das pessoas, inclusive, entenderem como lidar com a mídia de forma correta, né? Então, eu acho que aí, talvez as instituições humanitárias que estão nessas causas, ouvindo o senhor, e o senhor está com um grupo belíssimo aí, né, fazendo coisas que daqui a pouco vai virar notícia. Então, e a sua vinda, né, nosso trabalho aqui, que é tão modesto, e trazer essa informação é importante, professor. Sabe? O senhor é um professor doutor, é um homem com reconhecimento internacional, e não está nos discriminando, está usando a nossa fonte para chamar a atenção, né, de todos, quer dizer, que adianta fazer um belo trabalho e ninguém ajuda para vocês implementarem em outros lugares. Sim.
Quando nós, Elizabeth, quando a gente vê a realidade do Brasil, né? O Brasil ele é muito grande. E todos podem, assim, fazer um trabalho em conjunto, né? Mesmo o governo, mesmo entidades, né? E nesse sentido é importante uma crítica construtiva, né? Uma crítica construtiva. Mas não tá faltando alimento? É uma crítica, então vamos ter que trazer o alimento, né? Isso é uma coisa importante de falar. Então, eu vejo assim, né? Eu morei uma época na Amazônia, a gente conhece um pouco a realidade, né? Eu acho que nós temos uma das estratégias, né? É fazermos mapas para colocar os conceitos. Por exemplo, vamos botar o mapa na mesa. Vamos pegar o município Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, né? Até chegar em Manaus. Eu acredito que um trabalho na Amazônia hoje, ele precisa ser muito bem organizado. Não é uma atitude voadora, que a pessoa vai cair lá e olha o que está acontecendo, né? Tem que ser algo muito estruturado. E se fazer um projeto nesse sentido, né, para cuidar o ambiente, o meio ambiente, né, consegue resolver a situação, seguindo as leis e as normas, né, a Constituição brasileira, né, que protege, que dá os direitos e deveres, e assim por diante, né? Então, se pode começar município por município. Nesse sentido, todo mundo pode ajudar, né? Mas é importante estar claro o projeto, né? Não queremos desmatamento? Sim. Mas o que vamos fazer? Vamos começar com aquele município. Nesse município, agora, para entrar aqui, tem que ter uma autorização, né? Tem que ter normas para isso, né? Então, eu acredito que fazendo mapas para trabalhar bem os projetos, é possível articular as forças, né, para começar a sanar essas situações. Isso não se faz de um dia para outro, né? E quando se fala em meio ambiente, se fala em saúde, né? Uma coisa leva a outra. O que o senhor está falando é muito importante e me parece assim que tem uma falha. Eu sempre vou olhar o lado da comunicação, né? Aí é terrível, porque a gente fez lideranças, direitos humanos e comunicação social. Meu mestrado, então, você já viu, né? Meu foco vai sempre pegar nesse pincelamento aí. Mas veja bem, tem muitas entidades humanitárias no Brasil, tem muitas ONGs humanitárias no Brasil, tem muitas religiões de diversas denominações no Brasil e que têm preocupação com a assistência social. Me parece que está faltando que todas se juntem de alguma forma, não precisa ter um comando humanitário internacional. Eu acho que as pessoas no Brasil, quando tomam uma atitude de administrar algo social, deve ter um pouco de formação, né, o suficiente para saber trabalhar em equipe, né? Juntar um conselho de 3 entidades, 4, 5, e transformar num plano de ação. Eu acho que aí a coisa vai de uma forma sem ter que estar numa total dependência do Estado. Eu não sei, eu nunca estive no comando de um país, de um governo estadual ou de uma prefeitura para fazer uma crítica, né, que talvez precisasse, né, como que trabalham os técnicos, porque a gente só vê entra, sai, não sei o quê, ninguém fala nada, né? Mas a sociedade em si, que já está organizada nas causas, né, seria o caso, talvez, de procurar universidades que ajudassem eles a planificar isso de uma forma, né, conjunta. Como que nós vamos fazer um ataque naquela região lá, está morrendo mais gente? Como que nós podemos fazer naquela região lá? Nós não conseguimos entrar. Tem uns indivíduos lá impedindo o ingresso para cuidar das pessoas, né? A gente também tem essas coisas, coitados, estão vítimas lá, isolados, né? A gente não tem acesso à mídia, tem que denunciar não sei o quê. Quando eles estão num coletivo de entidades, no meu modo de entender dessas lideranças, né? Essas lideranças são líderes, estão nas suas ONGs lá, são líderes. Né? A hora que eles se juntam, né, doutor? O senhor que é um historiador aí, um cientista, né? O que é que estou errado, ou estou certo? O que fecha essa ideia, assim, de todos se juntarem e fazer um tipo mutirão, né? Elizabeth, sabe que por que os ticunas, né, mesmo lá no Alto Xingu, e outros lugares do Brasil, esses índios, eles cresceram muito. Certo. Uma das coisas que alavancou isso foi o projeto Rondon do passado. Foram envolvidos em universidades, né,
nós temos que valorizar aquilo que foi bem feito, né? Certo. Foi bem feito, né? Então, porque tinha recursos para a saúde com os indígenas, né? Tinha universidade trabalhando junto com alunos, com médicos. Então, eu acredito que, uma ideia seria um novo projeto nesse sentido, talvez, eu não sei se com o mesmo nome, né? Não importa o nome, pode ser um outro, né? Mas que una as universidades, né? E façam com que esse saber, essas tecnologias, né? Elas realmente entrem num processo. E todo mundo está querendo, todo mundo quer sair para fora, né? Para fazer um bom trabalho. Mas isso, assim, como você falou, mas quem sabe o menos, sabe mais, ninguém vai saber tudo, né? Cada um sabe uma parte, né? Nós somos ilhas de conhecimento. E essas ilhas vão se aproximando, né? Ninguém vai dizer que eu sei tudo, né? E mesmo o médico que trabalha numa região indígena, numa área indígena, ele não vai conseguir resolver todos os problemas, porque é com o dentista, porque é com a enfermeira. E olha que interessante, nós percebemos lá no Alto Xingu que também um curador está junto, motivando, né? Ele também sabe um pouco. Então, olha que importante hoje no Brasil, né? Em muitos lugares tem um pajé, assim como no interior nós temos um pouco diferente, né? Nós temos a bezendeira que ia lá, né? Benzer o dente que está doendo, né? E realmente parava de doer. Né? Então, eu acredito que também se pode agregar essas tradições, essas experiências tradicionais, né? Sim. Que nós temos que trabalhar com tudo hoje, né? Até resolver e sanar aos poucos a situação. Muito bem colocado de sua parte, porque até tem estudos hoje, né, em mídia internacional, tem publicado mais, é a questão da fé na cura, né? Quer dizer, não quer dizer que exista uma única fé, uma única religião. Se aquela pessoa, naquela região dela lá distante, tem uma crença em um ritual diferente, vamos supor assim, tá? Mas que ela vai utilizar e ela vai vir a própria cura, assim como alguém aqui numa cidade maior, vamos supor, né? Umas capitais, tenham lá várias áreas de crenças, enfim, de atos religiosos, né? Então, tem estudos hoje científicos que a cura, muitas vezes, tem a ver com esse caminho, né, dos rituais religiosos, né, não tem um só, mas que os rituais, né, muitas vezes estão sendo utilizados já em alguns estudos para a cura, né, para a salvação de algumas pessoas que não tem explicação científica, né, não tem como explicar, né. Sim, e uma coisa interessante, Elizabeth, nesse tempo de pandemia, né, os cuidados do coronavírus, alguns hábitos até vão mudar na aldeia, assim como muda na casa da gente, né? Não sair para fora, etc, né? Mas a cultura, ela é dinâmica, né? E falando em saúde, uma cultura ela pode se ampliar mais e crescer mais ainda. Vou dar um exemplo, né? Tinha uma aldeia lá no Amazonas que os índios com hepatite, né? Eles estavam comendo na mesma bacia. Então foi orientado, olha, não pode comer na mesma bacia, porque vai transmitir. Ah, mas nós estamos acostumados assim. Mas no momento não. Né? Outro caso também. Havia uma etnia indígena que estava afiando os dentes com lima, para deixar todos caninos, para morder mais. Né? Isso entrou depois. Mas foi aconselhado, olha, não convém afiar os dentes com lima, porque vai dar cárie, etc. E assim por diante, né? Um outro caso, havia uma comunidade indígena que as crianças estavam subindo em árvores, bem alto, né? 11 metros de altura. É comum isso para nós? Não. Aí lá pelas tantas, mas será que não faz parte da cultura? O que acontecia? Lá pelas tantas aparecia um índio, uma criança, né? Com a clavícula quebrada. Mas por quê? Subiu na árvore muito alto. Então o cacique, né, o líder, a comunidade pode indicar, não, tu pode subir até aqui. Né? Então, tem coisas que... O melhor caminho é o diálogo, né, Elizabeth? Não pode chegar lá, olha, estão vendo que está fazendo mal para a saúde, né? E vai correr risco, né? Então, tem que ter uma pedagogia, né, para trabalhar com cada... Né? Justamente, né? Fazer em conjunto. O senhor está falando isso, tem duas experiências que a gente teve aqui, foi de entrar
uma favela que ninguém entrava, só um religioso X ou a pessoa que comandava a favela. E nós tínhamos um dinheiro a doar, né? Então, era um padre que entrava nessa favela e ninguém mais. Aí nós tivemos que levar as pessoas que queriam doar, porque para doar também, muitas vezes essas entidades internacionais, elas querem ver o local, né? As coisas, se é verdade ou não, né? E foi muito incrível, porque a gente teve uma informação que até agora me arrepia. Quer dizer, eles moram todos num único quartinho, né? Várias pessoas. E a moça teve o parto, e ela teve um parto prematuro porque ela viu um ratão, olha se pode. Quer dizer, então, para fazer aquele parto de improviso, vamos por assim, sabe? O que a gente soube espanta. Outra vez eu fui até uma área e fica entre Bahia e Minas, assim, sabe? Bem distante, muito difícil. Levamos coisas para as entidades e perguntamos se podia entregar balinhas para as crianças. Aí uma coisa tão assim, sabe, que estarrece. Quer dizer, eles ficavam em roda, pegavam uma bala e todos lambiam aquela bala, sabe, professor? E o restante do pacote guardado. Vamos pensar no simbolismo disso, né? Quer dizer, então, não é que eles não usufruíram da bala, eles usufruíram em conjunto e um pouquinho, né, vamos dizer assim, e reservaram. Olha, o senhor que é um historiador, olha a importância disso, dessa comunidade, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente que está na sociedade do outro lado, a gente aprende cada coisa, a gente com esse povo que vocês não imaginam, porque às vezes a gente não tem a noção desse coletivo de necessidade que eles têm lá, né? Já visitei também áreas com ciganas, né? E tivemos um debate, por sorte que não era uma coisa muito grande, mas tivemos um grande aborrecimento com algumas senhoras da alta sociedade que não aceitavam que eu tinha dito que teria que ter uma política pública de saúde para elas. A forma da gestação e do parto tem um procedimento que não é o da sociedade. Mas o senhor tem que ver a mesma coisa com o trabalho de indígenas que a gente chegou a levar para a universidade. A criança desmaiou, o procedimento não tem nada a ver. E, aliás, levamos para o socorro, ninguém atendia, porque ele era indígena. Então, a moça põe o peito para fora e amamenta a criança, não sei como, porque, né, e a criança restabelece. Então, a gente não tem coisas para explicar. Eu acho assim, eu já vivi muitas áreas de pesquisa, né, propriamente dita em loco. As mulheres, elas são ignoradas nessas áreas, elas têm os seus costumes, elas têm as suas necessidades. Os filhos delas nascem, né, e são educados nesses costumes. Não é um costume de matando ninguém, nem tá roubando ninguém, nem carregando dinheiro de ninguém. Você veja que é um costume até de um coletivo deles, de certa forma. Pode ser saudável agora nesse período horrível. Imagina todos repartir uma bala, né? Mas o que é que a gente tem que ver, professor, assim? É necessário que, sei lá, as universidades levassem as pessoas, como o senhor fez tão bem recentemente aí nas suas expedições, levar os alunos até os locais para ver a verdade. Eu não sei como explicar isso, senhor que é o doutor. Olha, Elizabeth, existe todo um diálogo também, né? Esse diálogo sempre se faz com o posto de saúde indígena ou a CESAI que já estão trabalhando. Nós vamos ajudar esse grupo, né, a integrar Sim. esse grupo, né, até com termo assinado e junto com as comunidades indígenas, né, fazer um trabalho. Ninguém pode chegar assim no mais, né, e começar um trabalho, né, até porque tem que fazer um trabalho que já iniciou, né, nesses grupos do Ministério da Saúde, né, dos distritos sanitários especiais de saúde, dos polos base de saúde em cada região, né, integrar esses grupos, né, e aí, com certeza, será feito um bom trabalho. E uma das questões principais que a gente vê o índice de longevidade no Brasil, indígena que não chega a 50 anos, né? Então, uma das questões principais é a questão da higiene, né? Que leva a outras coisas, né? Então, além de telemedicina, com questões de doenças de pele, de telecardio, né? É necessário também oficinas, né? Por exemplo,
de como limpar bem a casa, as panelas e assim por diante, né? Ali começa a coisa, né? Então, hoje não é só lá ver a situação da injeção e ver, mas é todo um mundo, né? Por Sim. exemplo, em algumas aldeias, principalmente na zona urbana, se percebe muito lixo que fica, né? Mas por quê? Porque no passado, né, o lixo era só casca de fruta, etc. Desaparecia na aldeia. Agora tem pilha, plástico, isso aí leva muitos anos para sair da aldeia, fica ali, né? E aí leva a contágios, etc. Né? Então, a questão do meio ambiente na aldeia, de colher o lixo, é algo assim fundamental nesse sentido, né? É, eu sei que as pessoas deveriam ou talvez ter um turismo, né? Eu até diria um turismo social, digamos assim, né, no país, que levasse nessas regiões para a pessoa ver o que é uma casa de palafita, como é que a pessoa vive lá, né? Como é que é a vida dos ribeirinhos, como que estão vivendo os catadores, como é que estão os ciganos, porque tem muita gente fazendo muitas coisas, mas sem ter a noção da realidade, quer dizer, não entrou numa favela, está fazendo o trabalho como? Com quem conversou, né? Quer dizer, eu acho que está faltando um pouco de entrar e viver a história real daquelas pessoas, como sou historiador, né? Eu acho que não dá para se fazer nada sem estudar um pouco a história daquele momento, né? Não sei se é assim, mas para concluir, eu estou querendo finalizar aí qual a moral de a gente poder orientar as pessoas e prosseguirem, mas prosseguirem de uma forma mais organizada, né? Mais eficiente. Sim, eu acho que nós temos que fazer uma ruptura de pensamento, né? Seja nas aldeias indígenas lá no Xingu, ou em Manaus, ou lá no interior, nos Solimões, e assim por diante, né? Além desses trabalhos feitos, né? É muito importante ser amigo, assim como tem um amigo que é vizinho lá, mora lá no centro de Porto Alegre. Final de semana eu vou lá almoçar com eles, ou tomar um vinho, fazer uma galinha com arroz, né? Olha, é a mesma coisa assim, esse final de semana eu vou lá na aldeia Caigangue, eu vou almoçar lá, né? Eu acho que é necessário essa aproximação importante, né? Não só quando tem doenças, né? Mas e como toda a família, né? Como amigos, né? Eu acho que isso é muito importante e isso tem que ser algo natural, né? Não como se fosse agora quem é o índio, né? Ou aquela visão muito mitológica ainda. Ah, mas será que eles usam celular ainda, né? Diz lá do interior do Amazonas já tem WhatsApp, né? Lá do Sim. Capotal, lá e assim Tem por diante. alguns têm antenas próprias, enfim, né? É natural, né? Mas outros não têm. Nós já passamos, né? Nós já Outros passamos, não têm, né, professor? Outros não têm nada. E aí, como é que vai fazer, né? Tem como que ir toda atrás. sociedade, né? Alguns também não têm, né? Por falta de recursos, né? É. Agora, para encerrarmos assim, o Rio Grande do Sul tem quantas etnias que vocês trabalham? Quais são as diferenças aí? São caigangues e guaranis, né? Certo. Tem um grupo também de charruas, né? Que foram reconhecidos, mas é pequeno, né? Uhum. Então, o grupo dos caigangues, eles moram em regiões diferentes, né? Os caigangues mais para essa região de Passo Fundo, Nonoai, né? Lá em Guarita, naquela região lá, Serrinha, né? E os índios mais aqui para a área mais, o grupo maior, né? Porto Alegre, Lagoa dos Patos, né? Então, Uhum. são grupos diferentes, com culturas diferentes, assim como é Sim. o alemão do italiano, né? O italiano Uhum. fala mais, né? O alemão já é mais quieto, né? Sim. Então, são diferenças, né, culturais, né? Eu creio que também um pouco o que falta no meu modo de perceber, porque eu aprendi muito com o senhor, e foram poucas as nossas entrevistas na realidade, mas cada vez que nós fazemos uma entrevista com o senhor nos abre horizontes de forma mais científica, digamos assim, tá? Porque a gente, a população, né, assim, mesmo que estude não sendo daquela área, às vezes não tem uma visão de um planejamento, vamos dizer assim, sabe? Quais são os pontos que poderia verificar, enfim, como que pode colaborar, né? Eu acredito que aqui hoje o senhor nos deu um treinamento, porque a gente quer colaborar e não sabe como, né? Eu acho que é isso que está acontecendo. Também, às vezes, o Estado, no meu modo de falar,
e acreditar, falha. Porque tem muita coisa em teoria, mas não tem uma caravana que foi para olhar como é que era para voltar e planejar. Não sei se eu estou errada, mas perdoe. Hã? Sim. Não, estamos no caminho certo, né, Elizabeth? Um outro fator interessante que eu vejo, nós percebemos, que é nas aldeias, é a questão da alimentação, né? Certo. É uma coisa, assim, importantíssima, um certo cuidado. Tivemos aqui na PUC uma aluna que fez o mestrado, o doutorado na área. Ela constatou com os índios, fez um trabalho com 40 índios, né? O alto índice de síndrome metabólica. O que é isso? Alto índice de colesterol, diabetes, índios muito obesos, né? É muito problema de infarto, etc, né? Mas por quê? A principal causa é a questão da alimentação. É muita fritura, né? É muito azeite. Então são coisas, né? Até às vezes muito álcool também, né? E são coisas que tudo na medida certa é bom para a saúde, né? Então a questão da alimentação hoje nas aldeias também uma oficina, assim como de higiene, né? E outras coisas, né? Ou de escovação dentária, também uma oficina de como usar bem a alimentação, porque um dos fatores que leva às doenças, né, é a questão da alimentação nas aldeias. E até estendendo um pouco mais, que nós estamos aqui em São Paulo, né? Quando o senhor vai olhar em cada favela, vamos supor assim, a quantidade de pessoas que ali habitam sem a mínima condição de higiene, né? Eu passei uns estudos aí recentemente para um veterinário que ele está buscando se juntar ideias, né? Quais são as situações que mais estão contaminando essas pessoas nas favelas, porque assim, um quarto tem 5, 10 pessoas ali, não, tem gente em lugares que até revezam para dormir, não é? A alimentação é tudo junto, assim, sabe? Praticamente uma casinha encostada na outra, quer dizer, o corredor é único, o banheiro às vezes é único para várias pessoas, né? Não há água encanada, uma série de outras coisas que são muito graves e muito tristes ser observadas, né? Então, aqui eu não estou fazendo crítica a nenhum partido, nenhum governo e nenhuma religião. Eu acho que a gente tem que, como sociedade, principalmente a maioria dos professores universitários, escutando o senhor agora e se pudessem observar todo o trabalho de mestrado que o senhor vem trazendo e doutorado com o pessoal aí, era um caminho também para se estudar a questão da população das favelas e de cortiços, não é? Que acaba sendo mais grave ainda, porque quem está, digamos assim, indígena, ele sobe na árvore e ele vai comer uma fruta, não é? Ele arranca a raiz, ele vai comer a raiz, as folhas, né? Enfim, ele tem um ritual, já como se diz, uma situação metabólica para ele já adequada. Mas na cidade, como a gente está aqui, não é? E não é pouquinho, são milhões de pessoas. Né? E não são vagabundos, que às vezes tem gente que diz, né? Peixe de vagabundos. São pessoas que saem às 4 horas da manhã para trabalhar, volta lá quase 10 horas, pega 3, 4 conduções, né? Quer dizer, todo um estresse também, e nem por isso ganham grandes dinheiros, né? Não tem serviço médico, enfim. Eu acho que o exemplo que o senhor traz hoje para nós, com a preocupação desses povos, seria algo também que poderíamos estar doravante, né? Pós-pandemia, todo mundo voltando. É pensar qual é a responsabilidade das universidades também, né? Incluindo o pessoal das favelas, porque não é só no São Paulo. Você vai ter em vários outros lugares um problema gravíssimo de favela no Brasil, né? E então, para nós encerrarmos assim, o seu pensamento também sobre esse pessoal das favelas e tem espaço para a universidade entrar e ajudar? Como que, para finalizarmos assim, o senhor me diz aí, só para a gente entender mais? Olha, nas universidades hoje, né, tem universidade que tem hospitais, por exemplo, ou em outras áreas de conhecimento, né? Existe, em geral, hoje no Brasil, os núcleos, né? Núcleos afro-brasileiro indígena de estudos. Esses grupos eles podem dinamizar, né? Fazendo encontro com os grupos de saúde indígena no seu município, né? Com a CESAI, com os polos de saúde indígena, e ver qual é a necessidade. É necessário um relatório, né? O que está acontecendo? Qual é a situação? E aí começar a contribuir, né? Ou seja, com enfermeiros, com alunos,
que possam orientar na escovação, com o pessoal da nutrição, que é muito importante, né? Da fisioterapia. Então, todas as áreas podem interagir, né? Com esses grupos que já trabalham com saúde há muito tempo, mas às vezes por causa de recursos, né? E eles com certeza terão uma acolhida muito grande, né? Certo. Você falou, Elizabeth, mas será que o trabalho, né? Será que trabalha ou não trabalha, né? Uma coisa assim. Mas por que existe no Brasil, e agora talvez não tanto, né? O índio não trabalha, né? Tiveram que vir os afros aí, agora sim, né? Naquela época da escravidão, né? É porque quando chegavam os espanhóis e portugueses, né? Eles viam o índio sentado, em geral, descansando na rede, né? Dia de sol, segunda-feira, né? E a mulher trabalhando, né? Numa aldeia, por exemplo. Mas o índio ficava caçando a noite toda, né? Ficava trabalhando. Índio trabalha, mas de maneira diferente. E aí eu quero deixar o exemplo dos Cocamas, lá na aldeia Sapotal, né? Eles mesmos construíram seu centro cultural para quê? Para valorizar a sua cultura, os seus rituais. Isso é algo fundamental. Uma aldeia, uma comunidade indígena que perdeu seus rituais, né? Ou não tem nenhum, né? E ainda falando sobre isso, todas as aldeias indígenas são livres para escolher a sua religião, né? Se quiser continuar com o seu xamanismo, né? Ou se quiser ser zen budista, etc., Hare Krishna, né? A aldeia é livre. Nós não podemos dizer assim, não, vocês não podem, né? Então, senão a gente volta ao passado. E cada aldeia ela pode pegar informações para ver o que é melhor para ela. Certo. Não, e enquanto o senhor está finalizando aqui, eu estou pensando também em reuniões que a gente já fez, né, inclusive com estudos gravando as reuniões. As lideranças femininas muitas vezes não aceitavam, as que estavam naquela reunião não aceitaram os depoimentos da cigana. E teve gente que me criticou muito, onde se viu botar uma cigana lá dentro, sabe? Então, eu não concordo com esse tipo discriminatório, porque é como o senhor está dizendo, a mulher indígena trabalha, a mulher cigana tem o seu ritual, seus conhecimentos, mas é mãe, ela gesta igual, ela tem dificuldades para educar igual, ela tem dificuldade mais ainda que a gente, porque ela tem que se adaptar a uma cultura que não é dela muitas vezes, né? E que entram em conflito, não é? Existe uma discriminação. Enquanto nós queremos dizer que somos uma sociedade aí organizada, todo mundo bonitinho, cheio de PhDs e não sei o que mais, que se acham que são melhores, né? Ou porque o marido é assim, elas se acham que são melhores. Né? Então a gente tem que entender também que a cultura é aceitar a diferença. Tá? A sabedoria é saber conviver com todas as pessoas de todas as formas. Né? E a inteligência é entender que ela não é o exemplo para o mundo, né? Todo mundo está aqui para cumprir sua missão, não tem como fazer todo mundo em série, não todos têm que sair igual a mim, né? Eu acho que tem umas falhas ainda, assim, que eu considero que são de lideranças, né? Falta de preparo, né? Então, aquela não, eu já ouvi. Aqui não, essa não entra. Então, já que nós estamos no Espaço Mulheres, estamos falando das divergências todas e diferenças, né, que existem, a pandemia veio e atacou geral. Ricos, pobres, povos, né, enfim, organizados e por organizar, disseminados quase. A pandemia veio e disse para todas nós mulheres o quê? Nós estamos tão sujeitas quanto qualquer outro a esse vírus e todas as consequências dele em nossas famílias. Por mais poder que um homem tenha, ele está sujeito à mesma forma, né, dessa possibilidade de adoecer e as consequências disso. Então, eu quero finalizar dizendo assim, gente, vamos refletir um pouco, principalmente nós mulheres, né? E vamos, nas lideranças femininas, repensar os nossos posicionamentos com o que nós escutamos aqui. Foi uma aula, gente. Olha a magnanimidade dele. Nós estamos um domingo, ele via Skype de manhã, trazendo esses conhecimentos para nós. Né? E vivência. Nós não conseguimos sair daqui para ver, para saber. Acabamos de ter um conhecimento de uma envergadura tão grande que muitas vezes nem nas universidades nós teríamos uma pessoa com tão boa vontade
e tanta experiência para nos alertar, nos orientar, né? Eu sou muito grata, professor. Sou realmente, assim, de um grande humanismo. Eu não tenho outra palavra para dizer. Quero agradecer, Elizabeth, né, essa oportunidade também de fazer o elo com a população em geral e também com as comunidades indígenas, né, para saber que nós estamos no lado deles, né. E gostaria também de lembrar, aproveitar todos os indígenas que eu conheci, alguns já falecidos, né, o Moura, tucano, lá do Rio Negro, né, o Samias, lá da Sapotal, já faz um grande líder, né, faleceu, o Cama, né, as pessoas que trabalham ainda hoje, o Álvaro Tucano, né, o Ayrton Krenak, o Zaqueu Caigangue, o Ciro Guarani, e assim tantos indígenas, né, que trabalham pela sua comunidade, né, a gente percebe realmente, né, que são pessoas assim que o Aritana lá do Alto Xingu e mesmo os agentes de saúde indígena, né, são heróis. Trabalhar nessa situação, sem recurso e com o perigo que tem, olha, é tirar o chapéu. Né? Não podemos dizer, olha, por que vocês não fazem, né? E ainda criticar. É porque falta de recursos, né? Às vezes, né? Nessas situações. Mas tem algo que eu queria colocar como uma pergunta ainda. Nós tivemos um evento em Brasília, lá com as lideranças sobre educação indígena, né? Uhum. E uma coisa que eu percebi já, e aí fica uma reflexão para que todos nós podemos fazer, né? Em geral, né, os mitos, entre aspas, uma religião indígena, né? Por exemplo, lá no Xingu tem um deus chamado Mawitsinin, né? Então, será que não seria interessante, assim como todos os grupos religiosos, os indígenas também, né, com assessoria jurídica, etc., né, isso bem pensado, reconhecerem a sua religião também oficialmente? Sim, sim. Acredito que isso, com o registro, né, porque até existe o registro oral, mas é só colocar no papel, né? Então, fica uma pergunta se não seria uma coisa muito importante, né, também as aldeias indígenas que têm lá o seu Deus, etc., também ser reconhecido como todas as religiões, né, oficialmente. Fica uma pergunta, né, e aí isso tem que ser construído ainda, Elizabeth. Né? Com certeza, porque aqui em São Paulo, doutora, a gente tem aí as comissões, né, de diálogo interreligioso, a gente não consegue colocar um indígena, ou não se vê um indígena junto, assim como não se vê os ciganos também. Né? Então, eu já participei, já fiz, né, um evento com diálogo interreligioso, e a gente não conseguiu trazer esses representantes. Né? Por quê? Porque muitos têm medo de perseguição posterior. Então, isso é uma falha muito grande. Eu acho que o Ministério Público tem lá suas comissões, né? Isso em todo o país, mas deveria transformar isso em uma informação pública. Todo mês um relato, agora é tudo tão fácil, né? Via internet, mostrar a oportunidade que está dando para todos os brasileiros em diversas descendências, vamos supor assim, né? Todas as religiões que eles têm, é um direito deles, é um direito humano de cada um. E há muitas coisas que estão ocorrendo de perseguição e de coisas que estão sendo feitas até mesmo criminosamente, é pela ignorância. Porque se as pessoas tivessem conhecimento, até mesmo do quanto pode resultar para elas uma punição, quanto vai ser ridículo uma divulgação de alguma coisa, né? Sim. É a ignorância. Então, é porque falta o quê? Falta uma coordenação e mostrar as penas de quem desobedece a isso, né? Sim. Também. Elizabeth, eu queria falar antes, né? Me lembrei agora, e como é que você faz para ajudar uma aldeia indígena, né? Sim. Até porque nesse momento de pandemia, não é o ideal vender artesanato na cidade. Né? Certo. Do meu ponto de vista, né? Não é o ideal isso. Então, eu vou dar um exemplo lá no município de São Miguel das Missões, né? A prefeitura, o prefeito, né? O pessoal da cultura lá de São Miguel das Missões entrou em contato com uma aldeia guarani do município
índio, que é um agente de saúde, e o município doou cestas básicas, né? Uhum. Alimentação. Então, eu achei que foi achei não, foi um gesto muito lindo, né? Então, cada Certo. município onde tem comunidades indígenas pode fazer o seu papel ainda, né? Porque Sim. a comunidade indígena precisa de um atendimento especial, que o número de mortes pode aumentar, né? E vai aumentar se não tiver esses cuidados, né? Para fazer um trabalho. Então, a gente percebe muitos gestos, né? E isso Uhum. constrói muito. O que a gente falou aqui, doutor, e o senhor na sua grande especialização, né, científica, e eu, no caso, como eu digo assim, com a sola do sapato indo atrás para ver como é que funciona, né? Mas agora nós temos aí a internet, que é um grande meio, né, de divulgação de tudo, e temos aí a Cruz Vermelha, que pega doações, mas é importante que a gente dê doação e vá até lá também para ver, acompanhar, né? Temos os clubes de Lions e Rotaries, então eles conseguem, às vezes, pagar carros para entrar nas comunidades fechadas, para levar alimentos, enfim, né? Não tem uma realidade publicada, que eu acho que é aí que está o erro, né? Não é porque a gente está se fazendo promoção pessoal, não, é que o exemplo constrói. Se você consegue entrar numa comunidade fechada com um caminhão de alimentos, né, roupas, brinquedos, por exemplo, é um gesto louvável que todo mundo tem que saber, porque você não está em todas as favelas, você está naquela. Né? Então, essa falta de comunicação, vamos de novo, entre as lideranças, né, os direitos humanos ficam prejudicados. Para que haja direitos humanos, a gente tem que se juntar, né, se agremiar, fazer os trabalhos de forma massiva, organizada, porque são muitos que precisam de ajuda, né, doutor? São muitos. Principalmente nesse momento de pandemia agora, porque a coisa não é brincadeira. Existe muito medo, né? Sim. Esse medo se destrói, né? Unindo forças, né? Unindo forças e cada um fazendo a sua parte. Eu agradeço muito mais uma vez, professor. O senhor realmente assim é um dos mais importantes exemplos que nós temos, né? De um doutor, um professor do seu nível, né? Reconhecido, inclusive internacionalmente, e dando uma oportunidade para nós aqui numa mídia pequena, não é? A sua determinação de estar colaborando conosco hoje, um pouquinho que o senhor teve de tempo domingo, né? Quero registrar isso da sua magnanimidade em estar colaborando com a gente, principalmente porque ele está escutando e vai assistir essa entrevista. Há de abrir muitos horizontes e eu estou, mas olha, sinceramente emocionada. Eu agradeço muito, viu, professor? Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade, Elizabeth, né? De partilhar algo que a gente percebe que vai acrescentar, né? Quanto mais a gente unir forças, ninguém sabe tudo, ninguém sozinho, ou mesmo até um grupo ou outro, vai resolver tudo, né? Agora é o momento de, como eu falei, colocar o mapa na mesa e começar as estratégias, né? Muito bem organizadas. Isso exige bastante, mas é algo que vale a pena. Muito Sem obrigado, exibição. Lida. Obrigado a todos, né, por essa oportunidade. É todo mundo trabalhando junto sem exibicionismo, gente. A exibição é o espetáculo que o grupo vai fazer. Opa, legal. Professor querido, mais um grande abraço, tá? Nossa gratidão eterna por tudo isso. Gente querida, mulheres, olha só o que nós aprendemos. E o mais importante, a lição que fica aqui, é que é um homem, professor doutor, conversando conosco sobre tudo que eles já fazem, né? Mas também olhando, ele está com um olhar sobre as mulheres. Vocês viram quantas vezes ele está mostrando, né, o estudo em relação às mulheres, as dificuldades, esse engajamento de homens, sabe, extraordinários, que são professores, doutores, em relação às nossas causas, que mesmo pequenininhas, né, são as dificuldades que nós mulheres estamos enfrentando para romper as barreiras dos costumes. Veja o que é costume, né? Então, a gente tem que agradecer, tomá-lo como exemplo. Vocês ajudem a divulgar para todos os homens que vocês conhecem, incentivam os homens também
a fazerem esses estudos e olhar por nós mulheres. E nós mulheres, essas professoras doutoras maravilhosas que a gente tem, sabe, escritoras famosas aí do mundo da ciência, vão também fazer a mesma coisa. Vamos começar a trazer o conhecimento para a população, vamos incentivar, vamos fazer com que as pessoas aprendam e vão se desenvolvendo como sociedade também, né? Cuidando da saúde dos nossos povos, cuidando do que está ocorrendo na cidade. Eu acho que hoje foi um grande dia, nós estamos assim, no dia das vovós, né? Nosso abraço a todas as vovós, né? Mulheres queridas que nos transmitiram os costumes. Agora nós temos que usar a ciência junto com os costumes, não é? Um grande beijo no coração, até a próxima edição da TV Espaço Mulher Online.